Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Mais de 130 milhões de reais, mais de 131 milhões de reais, para ser mais preciso, o Corinthians investiu em contratações nesta temporada. É muita gente que o Corinthians contratou, superou esse valor aí de 130 milhões de reais e segue em reformulação para a temporada 2024. Anunciou nesta sexta-feira 3 reforços, chegou a 10 contratações no total, mas não quer parar por aí, quer contratar mais jogadores. Neste sábado, 2 jogadores deram entrevista coletiva, o Pedro Henrique e também o Mateuzinho responderam aos jornalistas na entrevista coletiva, já vão ficar à disposição do técnico o Antônio Oliveira para o derby entre Corinthians e Palmeiras, e embora as inscrições para a primeira fase do Campeonato Paulista tenham se encerrado, a janela de transferências do Brasil segue aberta. Até o dia 7 de março segue aberta a janela de transferências para o Brasil. E depois, novas contratações só poderão ser registradas a partir do dia 10 de julho. Por isso, o Corinthians, e também porque entende que o elenco ainda tem carências, o Corinthians não descarta fazer novas contratações. A zaga é vista como a principal prioridade, porque o Corinthians perdeu o Gil, né? O ano passado o Gil não renovou o seu contrato, né? O Gil não renovou o contrato, o Bruno Mendes também não renovou o contrato, o Lucas Veríssimo foi para o Al Duhail do Catar e deixou o Corinthians a ver navios. E chegaram o Félix Torres e o Gustavo Henrique, 2 jogadores contratados, além do Raul Gustavo, que voltou do Bahia, porém o Corinthians ainda precisa de mais um jogador para a posição. O Corinthians está contratando o Kaká, é isso mesmo, deu uma reviravolta no caso. O Corinthians a negociação já tinha melado a negociação com o Kaká, mas acabou avançando novamente. O problema é que não vai dar tempo de inscrevê-lo no Campeonato Paulista, né? O jogador foi liberado pelo Atlético Paranaense, está liberado pelo Atlético Paranaense e vai jogar pelo Corinthians. Então, o Kaká é um jogador que o Corinthians queria muito, estava brigando, inclusive não só o Corinthians queria o jogador, o Red Bull Bragantino também queria o jogador, tem 24 anos, pertence ao Tokushima Vortis do Japão. O Corinthians chegou a um acordo com o Tokushima Vortis do Japão. O jogador foi liberado pelo Atlético Paranaense, clube onde tinha o contrato até dia 30 de junho de 2024. E é esperado em São Paulo para realizar os exames médicos e assinar o contrato no Parque São Jorge. Os paranaenses tinham a opção de comprar o Kaká por 3 milhões e meio de dólares, 17 milhões e 400 mil reais na cotação atual, mas optaram por não contratá-lo em definitivo. Os moldes da negociação com o Corinthians não foram exatamente divulgados, mas o Corinthians estava muito à procura de um zagueiro. Então, mais um jogador que o Corinthians está contratando, além dos 10 jogadores, o Kaká vai ser a 11ª contratação. Não vai dar para jogar esta próxima fase, ainda nesta fase do Campeonato Paulista. Na próxima fase ele pode jogar. Se o Corinthians passar de fase, ele pode jogar, né? Ele vai poder ser inscrito no Campeonato Paulista, mas isso se o Corinthians passar de fase. O problema é que está muito difícil para o Corinthians passar de fase. Agora, momentaneamente, ele fica fora do Campeonato Paulista. O Corinthians busca também jogadores para o ataque, quer mais um atacante de ponta, mais um ponta, trouxe o Pedro Henrique, mas ele quer mais um jogador de ponta e quer mais um lateral esquerdo. Eu falei ontem sobre o Riquelme, que o Riquelme é um jogador que interessa ao Corinthians, jogador lá do Cuiabá e que foi indicado pelo técnico o Antônio Oliveira. São as posições que o Corinthians quer contratar, quem sabe também mais um volante. São posições consideradas carentes no time do Corinthians. Lembrando que foram embora do Corinthians os zagueiros Bruno Mendes, o Gil e o Lucas Veríssimo, os laterais Fábio Santos e Rafael Ramos. O Rafael Ramos, o último que saiu, foi embora para o Ceará, vai jogar no Ceará. Os meio-campistas Cantígio, o Juliano, o Renato Augusto e o Rony, e os atacantes Felipe Augusto
e o Pedro foram embora do Corinthians. Chegaram no Corinthians Félix Torres e Gustavo Henrique, os zagueiros. Laterais, Hugo, Diego Palacios e o Mateuzinho. Meio-campistas, Ranielli, Rodrigo Garro e Igor Coronado. Atacantes, Pedro Henrique e também o Pedro Raul. Bom, na cotação atual, o Corinthians já investiu mais de 131 milhões de reais com a aquisição de direitos econômicos. O valor investido para reforçar o grupo é ainda maior, já que há também gastos com luvas para jogadores, comissões a empresários, entre outros custos. Por exemplo, o Félix Torres, o custo do Félix Torres é de 6 milhões e meio de euros. 6 milhões e meio de dólares foi o custo do Félix Torres. O Mateuzinho, 4 milhões de euros na contratação do Mateuzinho. 4 milhões de euros. O Ranielli, 2 milhões e meio de euros. Contratação do Ranielli. Rodrigo Garro, 7 milhões de dólares. Contratação do Rodrigo Garro. O Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Contratação do Pedro Raul. Além disso, o Corinthians também investiu 500 mil dólares para renovação do Maicon, por empréstimo de mais um ano, né? E não está nesta lista, portanto, não está nesta conta, portanto, a contratação do Igor Coronado, porque o Igor Coronado veio de graça, entre aspas, né, porque o Corinthians não pagou nenhum dinheiro pela contratação dos direitos econômicos, porque ele estava livre no mercado, mas acontece que para o jogador, o custo operacional, o custo do jogador é de 2 milhões de reais por mês. Então você faz a conta aí, tirando os salários. É claro que nesta conta aí não está os salários, né, do jogador. Esta conta que o Corinthians está investindo mais de 130 milhões de reais na contratação de direitos econômicos, na contratação de jogadores. Mas o Igor Coronado vem com status de craque, com status de ídolo e ganhando 2 milhões de reais por mês, custando ao Corinthians, melhor dizendo, né? Custando ao Corinthians custando ao Corinthians 2 milhões de reais por mês, segundo o próprio Rosalá Santoro disse em entrevista o diretor financeiro do Corinthians. Corinthians que joga contra o Palmeiras neste domingo e o time praticamente já está definido pelo técnico Antônio Oliveira. Comandou hoje um treinamento coletivo no CT do Parque Ecológico com a seguinte formação. Como novidades, apenas a volta do Fagner na lateral direita. E a única novidade, existe uma dúvida, o Maicon treinou o primeiro tempo, metade do treino, e depois entrou o Fausto Vera, no lugar do Maicon, na segunda metade do treino. O Cássio, o Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Caetano, Ranielli, Maicon e o Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto e o Wesley. Esse é o time do Corinthians para pegar a equipe do Palmeiras. É muito provável que seja mais uma vez esta equipe do Corinthians para pegar a equipe do Palmeiras. O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas na competição e agora vai enfrentar o clássico contra o Palmeiras, o derby. O derby é sempre... Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Lembra a frase que ficou famosa no personagem do Lima Duarte no filme Boleiros? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. Fala, nação corintiana, boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, meus amigos. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece dentro do Coringão, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Meus amigos, clássico derby amanhã contra o Palmeiras. Um jogo super importante aí. Praticamente o Timão, ele pela pontuação, né, que se encontra aí no Campeonato Paulista, o Corinthians provavelmente ele não vai passar aí para a próxima fase do Paulista, né? Mas é um clássico contra o Palmeiras, sempre é um clássico, sempre as emoções estão lá em cima, sempre vai ser obrigação dos jogadores ganhar, independentemente se tiver muitos jogadores ou não, né? Porque a torcida, a fiel, ela cai matando mesmo, tá? Não aceita, a torcida corintiana não aceita perder clássico contra nenhum time, nenhum clássico, tá bom? Mas o meu palpite amanhã, gente, pro jogo contra o Palmeiras
Eu tô confiante, né? Justamente pela sequência. Aí que o Antônio, eu sei que foram duas equipes muito fracas assim que o Corinthians enfrentou, né? Mas foi duas vitórias de grande valia aí que já mostrou a força que o Antônio tem, que é um bom técnico assim dentro do Corinthians, tá? Mas agora eu quero ver o clássico contra o Palmeiras, como é que o time vai se comportar no jogo tão importante aí contra o Palmeiras. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tá na segunda posição no campeonato. É um ótimo time aí, o Palmeiras. Mas na minha opinião esse jogo aí tá ou vai ser empate, tá? 1-1, ou o Corinthians vai levar esse jogo por 2-1. Beleza? Essa é a minha intuição. Tá dizendo por tudo, tá me dizendo, né, por tudo que tá acontecendo aí no Corinthians, as mudanças aí, esses novos reforços, 3 reforços que chegaram aí recentemente, tá? Coronato, Motozinho e tal. E é isso, meus amigos. O Timão tem tudo para deslanchar aí a partir do novo comandante do Timão, desses novos reforços. E ainda está por vir mais reforços, principalmente um para lateral esquerda. O Timão tá precisando também de atacante de campo, de lado de campo, etc e tal, tá bom? Então é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.